Eu desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tome seu assento. Pastor José Lopes, muito obrigado pela honra que o senhor me confere mais uma vez em poder participar de uma festa tão bonita como esta, a festa de missão. Nós somos missionários, missão está no nosso coração, né? Na nossa alma. E é sempre uma alegria, um privilégio quando nós podemos estar aqui, irmãos, em Newark, com o pastor José Lopes, Reverendo Vanderlei e os nossos amados companheiros de ministérios, nossos amados irmãos e a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Estar também na companhia do pastor João Luiz de França, nosso presidente regional, nosso muito amigo, irmão, e pastor Roberto Bueno, nosso companheiro, que também tem missão queimando na sua alma, né? Pastor Roberto foi missionário em Moçambique, lá na África, e Deus o abençoou de uma maneira muito especial, e no Ministério do Belém, hoje ele é o nosso secretário de missões, e Deus o tem usado de uma maneira muito especial. Mais uma vez quero agradecer, pastor José Lopes, pela acolhida tão carinhosa e pedir desculpas aos irmãos pelo nosso atraso. Nós precisamos participar de uma reunião, comunicamos o pastor José Lopes ao chegarmos aqui. Cheguei, acho que já 5h30 da tarde, né? E tivemos que participar até sair do aeroporto, e tivemos que participar de uma reunião. Mas o problema é que para chegar da reunião aqui, nós demos uma volta para conhecer a cidade de Newark, né? Ficamos perdidos, irmãos, e tive que interromper o pastor aqui no culto para nos ajudar ali, nos salvar da situação, porque nem o GPS sabia para onde é que a gente ia. Mas, graças a Deus, conseguimos chegar, né? Glória a Jesus. O pastor disse que realmente é complicado, às vezes, a agenda da gente, porque eu sou o pastor auxiliar, irmãos, e estou sempre servindo o meu pastor. Então, é como aquele homem que disse, eu digo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem, né? Então o pastor diz vai, eu vou. Ele diz vem, eu venho. Então eu estou, na verdade, servindo, não é porque eu sou importante, não, né? Isso é porque eu estou servindo. Glória a Jesus. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você em nome do Senhor Jesus. Quando eu digo você, eu digo o senhor, a senhora. É só apenas uma maneira de comunicar mais fácil, amém? Mateus capítulo de número 9, uma passagem que você conhece tão bem. E nós vamos ler a partir do versículo 35 até o versículo de número 38. Mateus 9, 35 a 38. Se nós estamos juntos, diga amém. Glória a Jesus. Diz assim a santa palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Nós estamos, irmãos, numa conferência missionária. E conferência missionária é momento de nós pensarmos em missão em termos pessoais, em termos coletivo, em termos de igreja, em termos de ministério, em termos de denominação. Nós pensarmos a respeito da missão de uma maneira panorâmica, global. E, na verdade, irmãos, o que chamou a minha atenção e o que gostaria de compartilhar com os irmãos são 3 assuntos que são muito importantes na missão. Os 3 grandes temas da missão, no meu entendimento, e que nós precisamos estar atentos a eles, são, em primeiro lugar, a maior necessidade da missão. A maior necessidade da missão. Em segundo lugar, a maior oportunidade da missão. E em terceiro lugar, o maior desafio da missão. A maior
necessidade da missão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a maior oportunidade da missão. E em terceiro lugar, o maior desafio da missão. Porque, amados, missão para as pessoas, às vezes, significa alguma coisa diferente para cada pessoa. Tem pessoas que entendem, irmãos, que fazer missão é, por exemplo, dar pão para quem tem fome. Não é verdade? E essa é uma obra importante, né? Você alimentar as pessoas famintas, isso é muito importante. Mas eu acho que missão propriamente dito não é exatamente isso. A maior necessidade da missão não é dar pão para quem tem fome. Algumas pessoas entendem que a maior necessidade da missão é suprir a necessidade das pessoas em termos sociais, em termos educacionais, em termos médicos. Tudo isso é importante fazer. Outros entendem missão e fazem da sua vida missão, criar escolas, microinvestimentos, não é verdade? Tudo isso, irmãos, é importante, essas atividades são louváveis, às vezes até ajudam a aproximar as pessoas do Evangelho. Mas, irmãos, você pode dar de comer ao pobre, mas isso não vai salvá-lo. Você pode dar roupa para quem precisa de roupa para vestir, mas isso não vai salvar a pessoa. Você pode colocar a pessoa na escola para estudar, mas isso não vai salvar a pessoa. Você pode dar dinheiro para ela começar um negócio, um microinvestimento, mas isso não vai salvar a vida da pessoa. A maior necessidade que existe na missão ainda é, irmãos, a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A maior necessidade da missão é a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, o Senhor Jesus pregava as boas novas, curava os enfermos por todas as aldeias. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, e nós lemos, porque ele via as pessoas como ovelhas errantes, como pessoas, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor se compadeceu deles. Quando o Senhor deu comida para eles, assim, eu sei que vocês só vêm aqui por causa da comida, mas a minha preocupação é com a alma de vocês. Vocês estão como ovelhas que não têm pastor. A maior necessidade da missão, irmãos, é que nós preguemos genuinamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E pregar o Evangelho do Senhor Jesus significa pregar a palavra de Deus genuinamente como ela é. É pregar o Evangelho de Jesus. Não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho da autoestima, é o evangelho para a salvação daquele que crê. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, verteu o seu sangue carmesim para nos remir, para nos redimir de todos os nossos pecados. Jesus nos dá a vida eterna. Glória ao nome de Jesus. Jesus morreu para que nós tivéssemos reconciliação com o Pai, para que fôssemos reconciliados com Ele. Por isso, Jesus morreu na cruz do Calvário. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da salvação. Esta é a mensagem que nós pregamos. A maior necessidade da missão é a proclamação do Evangelho. Nós somos seres espirituais, irmãos. O homem, ele tem espírito, alma e corpo. 2/3 do que nós somos é de natureza espiritual e não física. A gente às vezes dá tanto valor, não é verdade, a nossa área física, né? Por quê? Porque ela é palpável, a gente vê. E sabe, irmãos, parece que o ser humano ele tem uma tendência a gostar de ver as coisas no físico, de tocar. E isso vai, se você percebe, aumentando cada vez mais, não é verdade? Antigamente as pessoas ouviam rádio e estavam satisfeitas, não é verdade? Até tinha novela no rádio, Jerônimo, né? Lembra? E tantas coisas, na verdade, do rádio. E depois veio a televisão, ouvir só já não era o suficiente. Agora tem imagem. E com a imagem, o marketing, as escolas de marketing dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Na verdade, você vê alguma coisa, já não precisa explicar, você já viu. Não é verdade? Então, as pessoas de auditivas passaram a ser visuais. Mas algumas pessoas agora querem ser sensoriais. Não é suficiente você ver uma imagem. Aquilo que você está vendo tem que mexer com você.
Você tem que sentir aquilo que você está vendo. Então, as propagandas, tudo que aparece nos meios de comunicação visual, fazem um apelo aos seus sentimentos, às suas emoções. Além de ser auditivo, o ser humano é visual, ele é sensitivo e agora mais ainda, sensorial. O que é o sensorial? Eu vou tentar explicar isso aqui de uma maneira bem simples. Os jogos de videogame. Você tem que sentir ali a vibração de uma raquete de tênis na sua mão. Você tem que sentir aquilo desculpe que eu não conheço muito o jogo do videogame, mas eu sei o que está acontecendo no mercado, não é verdade? Então, as pessoas agora têm videogames que a pessoa parece que é projetada dentro do videogame e ela sente, como se ela estivesse realmente naquele lugar. Isso tudo é a valorização do quê, irmãos? Do físico. Do mesmo jeito que as pessoas são assim, valorizando o sensorial, valorizando esse escafandro aqui, que abriga a nossa alma, em termos espirituais é a mesma coisa. Por que estão pregando o evangelho de prosperidade? Porque eles medem a fé das pessoas pelo carro que ela dirige, pela casa que ela mora, pela roupa que ela veste, por quanto dinheiro ela tem no bolso. O que é isso? Físico. Medindo pelas coisas físicas. Mas nós somos seres espirituais. 2/3 da nossa existência é espiritual. Você tem dentro de você uma alma. E às vezes a gente fala assim: como é que a pessoa pode dizer que tem saudade do céu se você nunca foi lá? Você nunca foi lá, mas o Espírito que Deus colocou em você, o alento, o fôlego de vida veio dele. Veio de Deus, e ele anela por Deus, ele tem desejo de Deus, e ele tem anseio por Deus. Por isso o homem é inexcusável diante de Deus. Ele tem um espírito que anseia por Deus e que anela pelo Senhor nosso Deus. O que você está dizendo, pastor? Eu estou lhe dizendo que a maior necessidade da missão é a proclamação do evangelho, porque só ela satisfaz o homem espiritual. Só ela satisfaz a alma do homem. Só a proclamação do evangelho satisfaz o espírito do homem. Só a proclamação do evangelho é que satisfaz o anseio do coração do homem. Por que o homem inventa super-homem? Um homem que tem uma visão que atravessa a parede. Um homem que consegue dar a volta no mundo e fazer o mundo girar ao contrário. Um homem que tem uma força que ninguém tem. Um homem que pode voar, que tem todos os poderes. Por quê? Porque dentro dele tem um espírito que anseia por estas coisas. Porque o espírito dele conhece as coisas espirituais, conhece o poder de Deus, que ele faz o que quer, quando quer, como quer. Se ele cisma de fazer o sol parar, o sol vai parar. E se para o sol parar, a lua tem que parar, a lua para também, e a terra para também, e as estrelas param também, tudo para. Por quê? Porque ele é o Senhor de todo o universo. Mas quem foi que disse isso para o homem? Como foi que o homem teve essa criatividade? A ansiedade do espírito que está dentro dele. A maior necessidade da missão é nós falarmos das coisas espirituais. É nós falarmos do Jesus que morreu para nos dar a vida eterna. É uma fé que não é física e tocada, mas é uma fé que é abraçada na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito. Nós precisamos pregar o evangelho da salvação. Fazer missão é pregar o evangelho. Fazer missão é falar de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. A maior necessidade da missão é pregar o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E sabe o que acontece, irmãos? Me perdoem, mas eu tenho que falar isso. Eu não estou doutrinando a igreja de maneira nenhuma. Eu estou aqui trazendo uma reflexão sobre quem nós somos e o que nós somos. Sabe o que acontece? Nós gostamos das nossas festas. Nós gostamos dos nossos banquetes espirituais. Nós gostamos das mensagens ungidas e dos banquetes que Deus nos dá, teológicos. E quanto mais profundo, melhor. Tem alguns que já parece que tem espírito de submarino, só vai lá para o mar. É uma profundidade tão grande, irmão, né? Nós gostamos, nos sentimos satisfeitos com isso, mas esquecemos que as pessoas estão caminhando a passos largos para a destruição. As pessoas estão morrendo lá fora agora mesmo, amados irmãos, sem Deus e sem salvação. Você vai ver daqui a pouco, eu vou lhe falar alguns números aqui. Todos os dias morrem 40 mil crianças. Por quê? Por inanição, por falta de ter o que comer.
40 mil crianças morrem no mundo todos os dias. Agora mesmo está morrendo alguém. E alguém está indo para a eternidade sem salvação. E sabe o que é pior do que isso? É que parece que essa mensagem já não nos toca mais. Já não nos faz mais chorar. Essa mensagem parece que já não incomoda mais a alma da gente. A gente sabe que as pessoas estão morrendo e nós não estamos fazendo coisa alguma. Nós estamos pregando o Evangelho de Jesus. Eu gosto de uma história que o nosso pastor conta, que uma pessoa aceitou Jesus como Salvador, e quando chegou no outro dia na fábrica que ele trabalhava, ele disse para o colega dele: olha, agora eu sou crente, eu aceitei Jesus como Salvador. Aí o colega disse: então você, meu irmão, a paz do Senhor. Ele disse: irmão? Claro, meu amigo. Amigo? Irmão? Você é crente, sou crente. Você trabalha comigo aqui há 10 anos, você nunca me falou de Jesus, e você acha que você é meu amigo? Você é amigo da onça. Você não é meu amigo, não. O amigo de verdade é aquele que quer o bem do amigo. Você nunca me falou de Jesus. Meus amados irmãos, a maior necessidade da missão é a proclamação do Evangelho de Jesus. Não se preocupe, pregue o Evangelho. O maior êxito em testemunhar é deixar os resultados com Deus. Você quer ter sucesso? Deixa que Deus faz a obra. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Fala do Senhor Jesus. Fala de Jesus. Deixa que Deus vai fazer o resultado. Joga a semente. Não importa. Meu amado irmão, vai cair no meio dos espinhos, vai cair no meio das pedras, vai cair na beira da estrada, a ave vai vir e vai comer. Não se preocupe, mas uma delas vai germinar. Continue espalhando. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retira a tua mão, porque você não sabe qual prosperará, se essa ou se aquela. Mas a que prosperar, ela vai dar fruto a 50, a 100, não é verdade? Vai multiplicar muitas vezes, 100 vezes mais. Prega a palavra. Fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. O mundo dos nossos dias não quer que nós proclamemos o Evangelho. A maior necessidade da missão é proclamar o Evangelho de Jesus. Não existe Evangelho sem o sangue de Jesus. Não existe Evangelho sem o sacrifício de Jesus. E não existe Evangelho sem Jesus. Eles querem que nós preguemos o Evangelho sem Jesus. Eles querem que nós preguemos o Evangelho das boas obras, o Evangelho da motivação, o Evangelho do enriquecimento, o Evangelho da prosperidade, segundo a perspectiva deles. Porque o que é ser próspero, na verdade? Não é? O que é ser rico, na verdade? Tem muita gente que confunde riqueza com patrimônio, irmão. Tem gente que acha que porque a pessoa tem muito patrimônio, ela é rica. Tem gente que pensa que porque a pessoa tem muito dinheiro, ela é rica. É rica coisa nenhuma, meu irmão. Rico é quem tem vida eterna, quem tem salvação em Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Rico é quem tem paz. Rico é quem tem paz. Jesus disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Deixo-vos a minha paz. Existem homens que são milionários, mas são pobres. São bilionários, mas são miseráveis. Eles gostariam muito de ter 30 segundos da paz que você tem o dia inteiro no seu coração. Vamos pregar o Evangelho, irmãos. A maior necessidade da missão é a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fala e Deus vai trazer o resultado. Fala e o Senhor vai trazer o resultado. Não se preocupe, espalhe a semente. Não se preocupe, mas a ave veio e comeu. Tem mais semente, joga mais semente, joga mais semente, joga mais semente. Mas olha que eu joguei a semente, a ave veio e comeu, veio a ave de novo e come. Não se preocupe, meu irmão. Joga mais semente, ainda tem semente no celeiro. Ainda tem semente no celeiro. Fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus. Eles querem que a gente fale de religião, querem até que a gente mencione o nome de Deus, porque Deus se tornou aí uma palavra para eles subjetiva. E então Deus é Deus para cada um de um jeito diferente, porque hoje eles concordam com quase tudo e com todas as coisas que as pessoas dizem. Tudo é relativo, é verdade para você, mas não é para mim. Então fica com a sua verdade, eu fico com a minha, nós continuamos amigos, está tudo bonito, está tudo bem. Não, senhores, fale do nome de Jesus. Eles querem esconder o nome do Senhor Jesus, mas fale de Jesus. Jesus é o nome mais bonito que tem no universo de Deus. Jesus é o nome mais maravilhoso. Por quê? Porque ele representa a pessoa mais maravilhosa, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o melhor amigo, o melhor companheiro, a pessoa mais fiel, quem te ajuda, quem te sustenta, quem te levanta, quem te anima, quem te fortalece, é o Senhor Jesus. Fala de Jesus. Glória ao teu nome, Jesus.
A maior necessidade da missão é a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A maior oportunidade da missão, o Senhor Jesus Cristo disse: os campos estão brancos para a ceifa. Os campos estão brancos para a ceifa. Os campos estão prontos para a ceifa. Jesus um dia chamou os discípulos: vocês não estão dizendo que ainda falta 4 meses até que venha a ceifa? Falta 4 meses ainda para chegar o tempo da colheita? Olha os campos, eu digo para vocês, os campos estão brancos para a ceifa. Meus amados irmãos, esta é a maior oportunidade que nós temos para fazer missão. Chegou a hora de fazer missão. Muita gente vai responder positivamente à pregação do Evangelho de Jesus. Nós achamos que não. O diabo quer dizer que não, hoje tem praia, hoje tem cinema, hoje tem parque, hoje tem esqui, hoje tem tanta coisa, o inverno está chegando, tem tanta coisa para a gente desfrutar. Olha, é tanta coisa maravilhosa que a gente pode fazer, irmão. Você vai ficar, como é que você vai pregar o Evangelho para um cara que está lá no esqui? Como é que você vai pregar o Evangelho para o fulano que está lá na praia? Meu amado irmão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. As pessoas que estão às vezes nessas atividades, eu não estou dizendo que isso está errado não, meu irmão, não. Eu só estou dizendo que muitas pessoas usam isso para tentar preencher o vazio da sua alma. Muitas pessoas estão lá anelando preencher um vazio que só o Evangelho vai preencher. A oportunidade é essa. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, em nome de Jesus. Eles vão ouvir e vão aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lhe dou alguns números. Em 1900, irmãos, não havia igreja protestante na Coreia do Sul. Hoje, mais de 30% dos habitantes da Coreia são crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Em 1900, menos de 3% eram cristãos na África, pastor Roberto Bueno. Hoje, abaixo da linha do Equador, 50% são cristãos, pelo menos nominais. Mas são cristãos, e meus amados, todos os dias 25 mil pessoas aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador no sul, na região sul da África, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já pensou nisso? Não é uma glória? 25 mil pessoas aceitam a Jesus. Na América Latina, em 1900, 50 mil pessoas se declaravam protestantes. Em 1980, 20 milhões. No ano 2000, mais de 100 milhões de pessoas se declaram crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A maior oportunidade da missão. Você prega, eles vão aceitar Jesus como Salvador. Não se preocupe, deixe o resultado com Deus. Deixe o resultado com Deus. Glória ao nome de Jesus. Na China, em 1950, tinha 1 milhão de crentes. E o comunismo expulsou todos os missionários, matou gente. O resultado, a igreja cresceu e segue crescendo até hoje. Hoje são mais de 85 milhões de cristãos na China e mais de 30 mil pessoas aceitam a Jesus todos os dias na China, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A maior oportunidade da missão é fazer a obra de Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na Indonésia, a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo, é o país que mais tem muçulmanos no mundo. A Indonésia, 500 mil pessoas em 1900 eram cristãos, hoje são mais de 24 milhões. E a Indonésia tem uma coisa interessante, porque lá o país é mais ou menos dividido em clãs, são como que famílias. E quando uma família aceita Jesus, não é uma pessoa da família que aceita. Quando o chefe da família aceita, todo mundo vem para Jesus. Todo mundo tem contato com o Evangelho e todos começam a servir ao Senhor nosso Deus. Há muita gente disposta a aceitar a Jesus como Salvador. O mundo hoje tem cerca de 7 bilhões de pessoas. 10% da população do mundo são cristãos de verdade. Gente que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e vive como um crente, é crente de verdade, não é crente da boca para fora. Em compensação, tem 20% desse número. Se são 7 bilhões, são 700 milhões. 20% é 1 bilhão e 400 milhões que estão dentro das igrejas e são cristãos nominais. São pessoas que precisam ser discipuladas e precisam ser trabalhadas para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Missão aqui dentro para fazer missão lá fora. Missão aqui dentro, pregando o Evangelho, tutando palavra de Deus, para impactar vidas, para mudar a vida das pessoas, para que elas se comprometam com Deus, porque tem gente que só tem compromisso com Deus. E compromisso, irmão, tem hora marcada, tem lugar e tem assunto.
Nós vamos nos encontrar tal dia, em tal lugar para tratar disso. Aquilo acabou, o compromisso acabou, pronto, ponto final. Quando você está comprometido é diferente. Quando você está comprometido em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer assunto. Você está vendo que eu estou segurando esse microfone com a minha mão esquerda? Você está vendo o que tem na minha mão esquerda? É uma aliança. Esta aliança representa a minha esposa, a irmã Mabel. É a senhora mais bonita do mundo, irmão. Ela é mais bonita do que a Miss Brasil, do que a Miss Universo, do que a Miss China. Qualquer uma delas, por mais bonita que ela seja, vai ter um defeito. Ela vai ter o pé torto, o olho torto, a canela. Alguma coisa está errada. A minha é perfeita, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, pelo amor de Deus. Essa aliança aqui, irmão, não tem hora, não tem dia e não tem lugar. Sabe por quê? Ela está dizendo que eu estou comprometido no meu coração e na minha alma com a minha esposa. Em qualquer lugar que eu chegar, eu continuo comprometido com ela. Em qualquer assunto que eu tratar, eu continuo comprometido com ela. Em qualquer lugar e a qualquer hora, eu continuo comprometido com ela. O problema é que nós temos 10% de pessoas comprometidas e temos 20% de pessoas que só têm compromisso. Está na hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, de nós fazermos uma revolução espiritual e começar a ganhar gente para Jesus dentro da igreja. Para que se comprometam com o Senhor Jesus Cristo e possam fazer missão conosco, em nome do Senhor Jesus. 67% das pessoas do mundo, 4 bilhões 690 milhões, têm que ser convertidos e discipulados. 2/3 do mundo precisa ser convertido ao Senhor Jesus Cristo. Muitos deles estão dispostos a aceitar Jesus como Salvador. Eles querem, porque a palavra da salvação é um impacto. O pastor José Lopes, acho que conhece o irmão Orlando, lá da nossa igreja em São Paulo. O irmão Orlando é um que às vezes fica encostado em uma das paredes do templo, e quando o culto está acontecendo, o Orlando às vezes joga a Bíblia para frente, para cima, e ele se alegra, e passa a mão no peito, e ele tem um sorriso que é maravilhoso. É um irmão moreno, de meia estatura, e ele tem um sorriso maravilhoso. O irmão Orlando, durante o horário comercial, ele entra nas casas comerciais, restaurante, banco, em qualquer lugar, e começa a cantar. Ele tem uma voz muito bonita. Vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. E depois ele dá um sorriso e diz: meus amigos, Jesus vai voltar, vocês precisam aceitar Jesus como Salvador. Tenham um bom dia, com um sorriso, coisa mais linda. Às vezes ele entra no Banco Bradesco, no Largo São José do Belém, e começa a cantar, esqueci que ele canta. Glória, glória, aleluia, glória, glória. Todo mundo para ver. E as pessoas ficam impactadas. Um dia eu estava dentro do banco conversando com o gerente. Ele parou, olhou e ele disse assim: olha, tá vendo? Ele tem razão. Ele, olha, esse camarada aí, ele é sério. É sério o que ele fala. Um dia ele entrou no fórum de São Paulo. E a secretária do desembargador daquele fórum, daquela sala, é uma irmã que era secretária dele e que é membro da nossa igreja, se não me engano, em Osasco. E de repente, quando ela se dá conta, o irmão Orlando está saindo da sala do desembargador. E todo mundo achava, e alguns até hoje acham, que o Orlando é doido. Mas ele é doido por Jesus. E ela entrou na sala do desembargador e disse: excelência, o senhor me perdoe, eu não vi esse homem entrar aqui. Ele disse: deixa. Ele veio aqui me falar alguma coisa que eu precisava ouvir. Ele me disse: excelência, o senhor é um desembargador, mas o senhor tem uma alma, e a sua alma precisa de Jesus. O desembargador disse: ele me disse alguma coisa que eu precisava ouvir. A maior oportunidade das missões é que os campos estão brancos para a ceifa. As pessoas querem aceitar Jesus como Salvador. Se nós pregarmos, eles vão vir para Jesus. Eles vão aceitar a Jesus como seu Salvador. 2/3 da população do mundo ainda precisa se converter. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer missão em nome de Jesus. Oh, meus amados irmãos, eu não sei, me perdoe, pastor, se eu estou tomando muito tempo, mas eu preciso falar. Eu não sei por que algumas vezes a palavra da salvação dos perdidos já não toca mais algumas vidas.
Nós estávamos saindo para um culto ao ar livre numa quarta-feira, se não estou enganado, e de repente, aquele dia a gente saiu atrasado, e quando estava saindo tinha uma jovem chegando. E eu entendi que ela achou que a gente já tinha ido, ela já estava vindo para a igreja achando que a gente já tinha ido, ela não ia mais encontrar ninguém, e ela ia ficar fazendo alguma coisa lá na igreja. E eu encontrei com ela e disse assim: fala para mim, na nossa amizade, na nossa liberdade de amigos, de irmãos, fala para mim, você não ama as almas perdidas? Uma pessoa meio tímida, assim, meio vergonhosa, ela disse assim para mim: sabe, Joel, eu amo, mas não é assim como você. Eu quero ganhar uma coisa, mas não é assim, sabe, como você fala, como você faz, não é desse jeito. Eu disse: você não gostaria de ser desse jeito? Ela olhou para mim, encheu os olhos dela e disse: eu gostaria de ser desse jeito. Eu disse: eu vou orar por você, para Jesus fazer você ficar desse jeito, e você nunca mais perder uma oportunidade de fazer alguma coisa para que Jesus salve as almas perdidas. Eu orei por ela, não exigi que ela fosse, não arrastei para o culto ao ar livre, não, deixei que ela ficasse na igreja aquela noite e fui embora. Nunca mais aquela irmã perdeu um culto ao ar livre. Todos os nossos cultos ao ar livre, ela pedia oportunidade e ela cantava um hino dizendo assim: olha, você precisa de um Deus, eu tenho um para te dar, porque você não vem e aceita. Olha, teu coração está ferido, a tua alma abatida, mesmo assim Ele quer te salvar. E aí vai, irmãos, o hino é muito maravilhoso, muito bonito. Todos os cultos ela cantava e as pessoas vinham aceitar a Jesus como seu Salvador. Nós pregávamos na Praça da Sé e prostitutas aceitavam a Jesus como Salvador. Nós pregávamos na Praça da Sé e homens endemoniados aceitavam a Jesus como Salvador. Nós pregávamos na Praça da Sé e meninos de rua, de 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, que já tinham cometido alguns assassinatos, aceitavam a Jesus como seu Salvador. Meus amados irmãos, a maior oportunidade da missão é sair e pregar. As almas vão aceitar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ali e além, em todos os lugares tem alguém que quer ouvir a mensagem do Evangelho, que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Eu estava vindo numa viagem e uma senhora se sentou, que estava sentada ao meu lado no avião. E quando o voo começou, eu comecei a conversar com aquela senhora, e ela é uma senhora de origem hispana. Eu comecei a pregar o Evangelho para ela, e ela disse: olha, eu não acredito em nada disso, eu acho que quando a gente morrer acaba tudo. Morreu, acabou, sumiu. Eu disse: é mesmo? É. Essa é a convicção da senhora? É. Eu disse: olha, em outras palavras, ela estava me dizendo: não prega para mim não, porque eu não acredito em nada disso. Acho que quando o ser humano morre, a vida acabou, acaba tudo. Eu disse para ela: então me diga uma coisa, só uma coisinha, e se a senhora estiver errada? A senhora já pensou nisso? Se a senhora estiver errada, será que vai dar tempo de mudar de opinião? Será que vai dar tempo da senhora fazer alguma coisa a respeito? Ela encheu os olhos e disse: fala para mim. Fala para mim, eu quero ouvir. Fala para mim. Não demorou muito, ela estava chorando e aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão sedentas por ouvir a mensagem do Evangelho. O diabo engana as pessoas. A pessoa: não, eu já tenho minha religião, eu sou católica, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando você entra com o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Jesus é maior do que uma bandeira. O Evangelho de Jesus é a bandeira ensanguentada do Calvário. Glória ao nome de Jesus. Eu vou terminar. A maior oportunidade da missão é que existem milhões de almas que querem aceitar a Jesus como seu Salvador. Alguém só precisa ir e falar de Jesus. Aquele moço chegou para mim um dia e disse assim: eu não sabia que ser crente era tão bom. Se eu soubesse que ser crente era tão bom, eu achava que ser crente era pegar a Bíblia, pôr a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja ficar o dia inteiro rezando. Se eu soubesse que ser crente era uma coisa tão maravilhosa. Minha mãe disse que eu nem paro em casa mais. Se eu soubesse que era tão bom ser crente, eu tinha aceitado a Jesus há muito tempo atrás. As pessoas querem aceitar a Jesus como Salvador. Olhe para mim, elas estão cansadas da internet. Elas estão cansadas do cinema. Elas estão cansadas das atividades dos videogames. Elas estão escravizadas. Como elas gostariam de sair daquilo. Quantos casamentos se arrebentando porque as pessoas começam a namorar pela internet. Quantos casamentos se arrebentando porque o marido passa o dia inteiro, a noite inteira, jogando um videogame na internet.
Irmãos, eu estou falando aqui de casos que eu conheço, que eu trato, que eu tenho tratado, que eu vejo. Meus amados irmãos, as pessoas estão escravizadas, estão cansadas disso. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus preenche, o amor de Jesus satisfaz. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus, é uma nova vida, é uma nova alegria. O Evangelho de Jesus Cristo pode de verdade satisfazer a alma dos homens. A maior oportunidade das missões é que perto de nós existem milhões de pessoas que querem e precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Por último, o maior desafio das missões. O maior desafio das missões, amados, o Senhor Jesus disse: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O maior desafio das missões é que os obreiros são poucos. Quando nós nos reunimos, às vezes nós não falamos que os obreiros são poucos, a gente fala que o dinheiro é pouco. Ah, não tem dinheiro. Enviar um missionário é muito caro. Olha, a gente está com dificuldade. O país está em crise. Parece que estão dando aí tratamento de choque, mas o defunto não levanta de jeito nenhum. A América já não é o que era. Nós falamos de crise, mas a maior necessidade da missão, meus amados irmãos, não é dinheiro, é obreiros. Falta quem pregue. Falta quem fale do amor de Deus. Não há fundos suficientes, é o que a gente diz. Não tem dinheiro. Você nunca leu na Bíblia: a colheita é grande, mas o dinheiro é pouco. Não. Jesus disse: a seara é grande, mas os obreiros é que são poucos. Há muita gente disposta a aceitar Jesus. Não é dinheiro que falta. Falta você, como ceifeiro, para fazer missão em nome do Senhor Jesus. Essa, irmãos, é uma das declarações mais tristes da palavra de Deus. Não tem mão de obra suficiente. Tem 200 milhões de pessoas desempregadas no mundo hoje. 200 milhões de pessoas estão desempregadas no mundo hoje, buscando alguma coisa para fazer. Na igreja, irmãos, o problema é que não tem gente. Falta obreiro para fazer a obra. Tem muita posição, mas falta ceifeiros para ceifar em nome do Senhor Jesus Cristo. Há algumas razões pelas quais faltam obreiros. Eles ainda estão sentados nos bancos das igrejas pentecostais. Quando termina o culto, eles nos abraçam e dizem: pastor, que mensagem maravilhosa, como falou no meu coração. E a gente vai para casa feliz: oh Senhor, obrigado porque o Senhor me usou. Mas o ego das pessoas está sendo massageado. Por isso que Karl Marx disse que a religião é o ópio dos povos. É como a droga. A pessoa só vem para se satisfazer, só para se satisfazer, só para se satisfazer. E pronto, depois vai embora. Não muda a vida dela, não impacta a vida dela. Não causa efeito nenhum na sociedade, na comunidade, nem na família, nem em lugar nenhum. A pessoa só vem para desafogar as mágoas. É só para desafogar as mágoas. Meus amados irmãos, o problema é que existe uma grande necessidade na missão. É porque muitos missionários estão sentados aqui esta noite. É porque muitos missionários que vão começar em Jerusalém, e Deus vai projetar para Samaria, para a Judéia e até os confins da terra, eles ainda estão sentados nos bancos das igrejas. Estão sentados nos bancos das igrejas pentecostais, contentes em esquentar banco, contentes com o hino que os irmãos cantaram, contentes com a mensagem que o pastor pregou. Nós tínhamos um irmão no Belém, talvez o pastor José Lopes se lembre dele. Era um irmão português. Tem português aqui? Não. Maravilha, graças a Deus. O irmão português, ele tinha o cabelo bem branquinho e era todo para frente. Ele penteava para frente, ele passava o culto todo com a Bíblia aberta e ficando assim, fazia assim, fazia assim, fazia assim. Achava que o português era meio doido, meio despombalizado do juízo. Esse português é doido, esse português é meio doidinho, fica o culto todo assim. O Paulo, meu irmão, era cobrador de uma empresa de filtros de barro. E de vez em quando ele passava lá em casa, chegava em casa, a esposa dele entrava no Banco Itaú para trabalhar na compensação de cheque naquele tempo, às 6 horas da manhã. Quando era 6h15, 6h20 mais tardar, ele estava lá em casa, na casa do meu pai. Agora, eu não trabalhava no Banco Itaú, mas eu era obrigado a acordar essa hora.
Porque ele pegava o radinho da minha mãe, colocava no Zebete e vinha com o rádio no meu ouvido. Dona de casa, joga água nesse vagabundo, dona de casa. É o burrinho do Zebete. Na minha orelha, todo dia. Ele dizia, vamos ali comigo, vamos ali comigo, vamos ali. Não, não vou, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Não, é rapidinho, a gente volta já. Era o dia inteiro. Fazendo cobrança. Pior de tudo que não tinha dinheiro. Uma miséria tão grande. Ele tinha um carro, um Fusquinha vermelho, que a gente chamava de Pebinha. O apelido do carro. Era o Pebinha. E a gente andava com Pebinha naquelas armazenzinhos pequenininhos, lojinha pequenininha, que vendia filtro de barra. E ele ia lá com a duplicata para cobrar. E às vezes, quando chegava na região de Ribeirão Pires, me lembro como se fosse ele gostava de uma padaria que tinha um pãozinho lá, e ele ia descer, corria, comprava um pãozinho, voltava e vamos comer. E a gente comia o pãozinho. Tá gostoso, não tá? Olha, quentinho, bom, né? Eu falei, tá bom, pão com língua, é uma maravilha. Não tinha nada dentro do pão, era pão seco. E um dia a gente estava andando por aquelas ruas sem asfalto lá de Ribeirão Pires, uma região que tinha só sítio, sabe, irmão? E lá está o português. O portuguesinho que a gente achava que era doido, com a sacola do lado, irmão, cheio de folheto, de sítio em sítio, de casinha em casinha, lá onde você e eu nunca fomos, lá onde a gente não chega, o portuguesinho estava lá, distribuindo a palavra de Deus, com paixão pelas almas perdidas. Será que hoje Deus pode tocar no nosso coração, para pelo menos a gente carregar um pouquinho de folheto na bolsa, na nossa pasta, no nosso bolso, na nossa carteira? Será que pelo menos isso pode mudar na nossa vida essa noite? A maior necessidade da missão é que faltam obreiros, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eles ainda estão se fartando nas igrejas. Falta integridade. Existe uma falta tão grande de integridade lidando com as coisas de Deus, com o dinheiro da igreja. Não só na administração da igreja. Falta integridade na vida dos crentes. Ele rouba o patrão, ele rouba a Deus. Eu vou dar o dízimo, depois que eu descontar tudo, desconto isso, desconto aqui, desconto aqui, desconto aqui. Do que sobrou eu vou dar o dízimo. Dízimo é primícia, é o primeiro, é de tudo. Nunca contribuiu com um centavo para a missão e chora, Senhor, eu queria ser missionário. Se você for missionário, você vai morrer de fome, porque não foi isso que você semeou. Comece a semear, porque se você for missionário, Deus vai lhe mandar com abundância e vai cuidar de você em nome de Jesus. Falta integridade, nós podemos mudar isso em nome de Jesus. Quando a igreja vê que tem homens de Deus, me permitam, irmãos, mencionar, eu não estou jogando confete em ninguém, os senhores sabem que é verdade, como esses homens que estão aqui no púlpito, pastor José Lopes, pastor João Luiz, pastor Roberto Bueno, ele deixou um emprego que ele ganhava $5.000, mais de $5.000 no banco francês e brasileiro em São Paulo, uma posição alta em São Paulo, para ser missionário lá na África, em Moçambique, ele xinga. O pastor falava para ele, o pastor José Wellington, não vai, Roberto, você está empolgado, você vai voltar, Roberto, não faça isso. E ele insistia, um dia ele falou, vem aqui com a sua esposa. Quando ele chegou com a esposa, o pastor falou, Roberto, você sabe o que é África, meu filho? Você sabe o que é aqui? Ele pintou o quadro mais feio da África possível, e olhou para a esposa dele e disse, você ainda quer ir para a missão? Ela falou para o pastor, chorando, pastor, se o senhor tivesse nos mandado ontem, hoje nós estaríamos ganhando a primeira alma para Jesus na missão. Quando a igreja vê o recurso aplicado de maneira séria, quando vê com equidade, com integridade, a igreja contribui para a missão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós podemos fazer uma revolução, irmãos. Nós vamos contar o que está acontecendo, obrigado, pastor, na missão. Contar o que nós estamos fazendo na missão. Irmãos, missão se faz, nosso pastor diz assim, missão se faz com o joelho dobrado, com os olhos molhados e o coração quebrantado. Assim se faz missão, com muita garra, com muita coragem, com pouco juízo. O Senhor abriu lá na Europa 28 congregações do Ministério do Belém, na Europa, para a glória do nome de Jesus. São 28 congregações do Ministério. Como é que você vai fazer missão na Europa com eu que é
caro. Num tempo de crise, como é que se faz isso? Com integridade, com fé, com coragem, em nome do Senhor Jesus. A igreja sabe, a igreja vê, a igreja participa. As pessoas dão daquilo que às vezes não tem, porque fazem propósito com Deus, e Deus abençoa e faz o seu povo prosperar para a glória do nome de Jesus. Meus amados irmãos, uma das razões pela qual a maior necessidade da missão é faltar obreiros é porque falta integridade. Escute, não falta integridade só no caixa das igrejas, falta no bolso dos crentes também. Que Deus toque a sua vida e a minha, o nosso coração, em nome de Jesus. Eu tinha um sonho, pastor Zé Lopes, que na nossa igreja 25% das entradas fossem para a missão. Era o sonho que eu tinha. Eu desisti do meu sonho, irmãos. Eu desisti desse sonho, pastor. O meu sonho hoje é que a entrada da missão seja maior do que a entrada da igreja. Que as pessoas possam contribuir para a missão mais do que elas dão de dízimo, mais do que outra coisa. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma Sodoma global. Nós estamos vivendo um tempo que o mundo está caminhando para a perdição eterna. Milhões de pessoas estão indo para o inferno. Jesus está voltando. Já já a igreja, nós vamos ouvir a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. É agora ou nunca. Nunca se viu e se ouviu falar um tempo na humanidade que os homens estivessem em degradação moral, emocional, todo algo que você puder pensar. A degradação é séria e profunda. A hora é essa. Vamos fazer missão. Precisa de obreiros em nome de Jesus. Desculpe, irmão, não estou fazendo culto à persona. Eu quero que o meu nome seja o primeiro da lista. Eu procuro contribuir com missão lá na igreja mais do que todo mundo. Tem alguns irmãos que são mais abastados e podem até contribuir mais do que eu, mas relativamente eu sou o primeiro da lista em nome de Jesus. Veja o que eu ganho, veja o que eu dou de missão. Eu quero ser o primeiro. Por quê? Porque eu não estou aqui passando férias, porque eu não estou fazendo turismo nos Estados Unidos. Eu estou aqui apaixonado pelas almas perdidas. A maior necessidade da missão, meus amados irmãos, é obreiros. Você pode orar, olhos molhados, joelho dobrado, coração quebrantado. Se o seu coração é da missão, o seu dinheiro é da missão, o seu tempo é da missão, o seu pensamento é da missão. Se o seu coração é da missão, você quer fazer alguma coisa para alcançar os pedidos. Você pode não ter chamada para a África, nem para a China, nem para o Japão, mas você pode ganhar o seu vizinho, o seu parente, o seu irmão, o seu colega de trabalho. Você pode ganhar alguém. Você pode se desesperar e dizer: Senhor, está fechando o mês e eu não ganhei ninguém para Jesus. Esse ano ainda não ganhei ninguém para Jesus. Irmão, não se conforme com isso. A maior necessidade da missão é que faltam obreiros para ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Na nossa igreja nós temos tido alguns desafios. Em alguns lugares, irmãos, nós temos tido desafios grandes, como uma certa vez nós fomos alugar um lugar, um espaço para ter igreja em Milão. Nos pediram 6 meses de aluguel. 6 meses de aluguel. Nós falamos com a igreja, irmão, e a igreja deu 6 meses de aluguel. Eu vi aquilo como um grande milagre de Deus. Como pode o aluguel? Era acho que 2.500 euros, não era isso? 2.500 euros lá em Milão. E a igreja deu 6 meses de aluguel em um culto para a glória do nome de Jesus. Nós vamos mudar isso em nome de Jesus. A gente achava que americano é rico. Nós estamos nos Estados Unidos, você e eu sabemos que americano não é rico. Tem americano rico, mas a maioria deles é igual que nem que nós. Todo mundo devendo no cartão de crédito, todo mundo com carrinho financiado, a casa é do judeu do banco, a gente deve 30 anos, todo mundo. É ou não é? Essa é ou não é a vida do americano? Mas qual é a diferença na vida do americano? Ele contribui, ele contribui, ele contribui. Desde a escola ele aprende a contribuir com 10% do seu salário. Eles contribuem massivamente, irmão. Não precisa ser rico para contribuir, não. Contribuir faz parte daquilo que eles são.
Meus amados irmãos, vamos fazer missão em nome do Senhor Jesus Cristo. Contribua com a missão. Como pastor, eu não tenho muito dinheiro, contribua com o que você puder, não importa, mas o importante é que o seu coração esteja na missão. Eu vou desafiar você. Quando você for tirar férias esse ano, ou o ano que vem, por que você não faz missão autossustentável? Se você não pode sair dos Estados Unidos, vá para um lugar onde tem um pastor que está lá sofrendo. Fale com o pastor José Lopes, o seu pastor. Vai lá onde tem um companheiro nosso que está passando luta, que precisa, tem uma igrejinha lá com 5, 6 pessoas. Vá passear lá e ajude esse missionário a fazer missão em nome do Senhor Jesus. Faça missão autossustentável. Se você pode sair do Brasil, onde você chegar, faça missão em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ajudar missionários, vai limpar a igreja, vai consertar o som, vai aliviar um pouco a carga daquele pastor. Conforte aquele missionário, o coração dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas confortam o nosso coração, meus amados irmãos. Às vezes nós ficamos desanimados na missão. Quando nós enfrentamos lutas, nós ficamos desanimados na missão. Ontem eu recebi uma carta que confortou a minha alma, confortou o meu coração. Alguém dizendo: você é um missionário, eu sei que você vai vencer, eu sei que Deus vai te abençoar. E veio de um dos maiores líderes da Assembleia de Deus. Irmãos, aquilo confortou a minha alma, alegrou meu coração, encheu meu coração de gozo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Por fim, nós precisamos fazer missão. Agora como nunca, nós precisamos mobilizar a igreja, rogar ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Hudson Taylor conseguiu no começo do século passado levantar 1000 missionários na China. Você já pensou isso? 1000 missionários na China. Perguntavam para ele: como que você conseguiu isso? Ele disse: eu roguei ao Senhor da seara que enviasse ceifeiros para a sua seara. E o Senhor da seara enviou. Ô irmão, em nome de Jesus, eu vou lhe fazer um pedido essa noite. A maior necessidade da missão é de obreiros. Seja um missionário. Seja um missionário em cada uma das suas orações. Quando você orar, diz: Senhor, envia ceifeiros para a tua seara. Mas pede de coração. Você sabe que quando você ora, você está falando com Deus vivo. Você não está falando com boneco. Você não está falando com uma energia. Você não está falando com vapor. Você não está falando com uma eletricidade colorida que aparece aí nos videogames ou na televisão. Você está falando com uma pessoa, um Deus vivo e poderoso, que neste exato momento está nos vendo, nos ouvindo e nos inspirando para pregar a sua palavra em nome de Jesus. Quando você estiver falando com ele: Senhor, só um lembretezinho, por favor, envia ceifeiros para a tua seara, envia missionários para alcançar as almas perdidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos que mobilizar a igreja em nome de Jesus, usar todos os meios para equipar e treinar o povo de Deus para fazer missão. Jesus chamou os discípulos depois de 3 anos e meio de faculdade com Jesus. Fez um curso de pós-graduação, mestrado de 40 dias, quando ele ressuscitou e ficou com eles na terra. Depois de 40 dias de mestrado, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo pegou os discípulos e disse assim: ok, eu imagino, se eles tinham saído de 2 em 2 e começaram a pregar e curar os enfermos e expulsar os demônios, irmãos, eles estavam empolgados com o negócio. Quando Jesus ressuscitou, tudo aquilo veio à tona e agora é a pós-graduação. Imagine o que o Senhor Jesus implantou no coração deles. Eu acho que eles estavam desesperados para pregar o evangelho. Jesus disse para ele: agora vocês não vão sair, vão para Jerusalém. Vocês não vão pregar enquanto vocês não forem equipados. Vocês precisam de um equipamento. Vocês precisam ser equipados. Vocês precisam estar armados. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, em nome de Jesus. Nós precisamos ser equipados, igreja do Senhor Jesus. Está na hora de começar a buscar batismo no Espírito Santo, o poder de Deus, os dons do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fazer missão. Eles vêm com sabedoria, eles vêm com lei, é lei de não sei o que, é lei de homossexualismo, é lei de não sei o que. Nós vamos na autoridade, no poder da palavra de Deus, e a palavra de Deus vai derrubando tudo isso, porque o poder de Deus é muito maior, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos equipar e treinar. A estratégia é de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, e a estratégia é essa. Ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoar a igreja, para que a igreja faça a obra do ministério em nome de Jesus. Ok, amados, eu termino.
E vou terminar com um testemunho que eu ouvi de um pastor da Indonésia. Ele saiu de Jakarta e foi a uns 400 quilômetros mais ou menos distante da cidade de Jakarta. E ele estava passando por um lugar que ele nunca tinha passado antes. Ele viu umas aldeias lá. Ele disse: eu nunca tinha visto isso. Saiu da autoestrada, entrou numa pista vicinal e foi descendo aquelas aldeias. Passou na primeira, tinha uma mesquita. Passou na segunda, tinha uma mesquita. Passou na terceira, tinha uma mesquita. Chegou na quarta, lá embaixo já, não tinha mesquita nenhuma. Ele disse: aqui, os muçulmanos não chegaram aqui, eu vou pregar Jesus aqui. E quando chegou, as pessoas estavam trabalhando no cultivo de arroz, na lavoura de arroz. As pessoas estavam trabalhando lá. Era uma aldeia que tinha 50 famílias, 50 chefes de famílias estavam lá. E ele desceu do carro, quando eles viram o carro chegando, sabe como é que é a gente do interior, né? Vê um carro chegando, então fica olhando assim, e chegou aquele carro e o camarada desceu, e ele olhou para ele e disse: ei, eu sou de Jakarta, eu estou passando por aqui. E os caipiras da Indonésia, quando ouviram que o homem era da cidade, largaram tudo que estavam fazendo, correram para ouvir ele. E começou a conversar com eles, e na conversa eles perguntaram para eles assim: o que é que você faz? Ele disse: eu sou pastor evangélico. Ele disse: você é pastor? Sim, eu sou pastor. Ele disse: então prega o evangelho para nós. Nós ouvimos que uns parentes nossos aceitaram Jesus como Salvador, só que ninguém nunca falou para nós. Nós não deixamos os muçulmanos entrar aqui. Faz 15 anos que nós estamos esperando alguém chegar aqui para falar de Jesus para nós. 15 anos. A maior necessidade da missão é de obreiros. Sabe quando foi isso, irmãos? Não foi em 1910, não foi no começo do século passado, foi o ano passado, foi em 2010 que isso aconteceu, meus amados irmãos. As pessoas querem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós estivemos com um pastor, que eu acho melhor não mencionar aqui nome, não mencionar lugar, mas ele é lá do Oriente Médio, e nós estávamos lá na Índia, lá em Chennai, na conferência do Congresso Mundial de Missões, e nós estávamos participando daquele trabalho, e ele começou a dar testemunho para nós que o Senhor Jesus Cristo está salvando vidas em países eminentemente muçulmanos. Jesus está se revelando em sonhos para as pessoas no Irã, e as pessoas estão aceitando a Jesus como Salvador, e elas saem procurando um pastor, saem procurando um crente, porque o Espírito de Deus dirige, a pessoa vai direto onde está o pastor. As pessoas são batizadas escondidas, porque se os muçulmanos pegarem, mata todo mundo. Você sabe esse irmão que está lá no Irã, não é? Com a condenação de morte, Youssef, que não quis negar Jesus e está com condenação de morte. Meus amados irmãos, as pessoas estão querendo aceitar Jesus como Salvador. Nós precisamos pregar. Nós não vamos perder, amados. Escute só. E eu vou terminar pela terceira vez. Escute só, por favor, mais um segundinho só. Saiu um documentário, e eu assisti e mostrei esse documentário que está no YouTube para os obreiros da igreja. O crescimento dos muçulmanos no mundo. Em alguns países eles estão avançando tanto que estão tomando conta de tudo. Em 10 anos na cidade de São Paulo eles cresceram 100 mil pessoas. 100 mil pessoas eles cresceram no estado de São Paulo. Que coisa tremenda, em apenas 10 anos. E em muitos outros lugares, na Alemanha, parece que já até deram de mão, porque já aceitam que realmente, dentro de 20 ou 30 anos, a Alemanha já não vai ser de alemães, vai ser de muçulmanos. No exército russo tem muitos muçulmanos. A França está pilhada de muçulmanos, por isso que tem aquelas brigas de vez em quando. Se você chegar na Inglaterra, você vai respeitar aquele primeiro-ministro que tinha na Inglaterra, que saiu, como é o nome dele? Tony Blair, obrigado. Tony Blair, você vai respeitar Tony Blair, sabe por quê? Pense num lugar que tem muçulmanos. E o Tony Blair estava atacando o Iraque junto com os Estados Unidos. Precisa ter muita coragem, irmão, para fazer isso. Então o que as estatísticas dizem? Que os muçulmanos vão tomar o mundo inteiro. O que eles fazem? Qual é a estratégia deles? Eles têm muitos filhos. Eles geram muitos filhos. E é assim que eles vão crescendo, gerando filhos. Enquanto nós, pessoal, fica com esse negócio de a lei da natalidade, como é que é? O controle da natalidade. Não, um filho tá bom, 2 não, está excelente. Não, 3 não, pelo amor de Deus, irmão, não. Crescer e multiplicar, encher a terra não é só para mim, não é verdade? Os muçulmanos estão trabalhando, irmão.
enchendo o mundo de muçulmaninho. Mas escute o que eu vou lhe dizer em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma estratégia para eles. Nós não vamos perder para os muçulmanos. Enquanto eles geram na carne, o Espírito gera no Espírito. Nós vamos ganhá-los para Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma estratégia de Deus. E esta conferência missionária Deus levantou para que nossa consciência seja ativada, seja reavivada, para nós alcançarmos aos confins da terra, a todas as nações, a todas as etnias, a todas as religiões pagãs, pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Lembre-se, os 3 maiores temas da missão, meus amados irmãos, nós precisamos ter firme na nossa mente. Nós temos uma grande necessidade, nós temos uma grande oportunidade. Este é o momento. A maior necessidade são homens que preguem. A oportunidade é pregar agora. E o que a missão precisa, o que mais precisa na missão, é que nós preguemos o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados.